texto aqui, mas lê o versículo 20, que é o versículo base para essa semana. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Quem já achou aí diz amém. Está dizendo assim então a palavra do Senhor. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Glória a Deus por isso. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição e comeu. Pode fechar os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. Entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor não depende de mim para falar, Deus. Eu sei que o Senhor já tem falado durante esse culto ao coração dos irmãos, Pai. Confirma, Senhor, com a tua palavra. Acentua, Deus, com a tua palavra, Deus. Usa a tua palavra, Senhor Jesus, como instrumento para as nossas vidas nessa noite, Pai. Como eu sempre digo, de correção, de instrução, de transformação, de mudança, Senhor. E que a glória, a honra e o louvor seja sempre dado a Ti. Assim nós oramos, assim eu oro a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Creio que essa temática de semana é muito importante, meus irmãos, muito importante. Nós não podemos viver sobre um jugo de condenação se Jesus nos libertou. Não podemos viver sobre algum tipo de pressão, de opressão, de maldição, de mal sobre a nossa vida, se Jesus já nos restaurou. Aquele que foi alcançado, aquele que foi abençoado, aquele que teve a vida tocada pelo Senhor Jesus, não pode viver nada menos do que a plenitude de liberdade, de graça, de favor de Deus na sua vida. E infelizmente você vai encontrar muitos irmãos de fé, muitos amigos de caminhada, muita gente no Evangelho, mas vivendo ainda sobre condenação. Do que, pastor? Condenação de algo que aconteceu, de algo que foi feito, ou de uma restauração feita pela metade. Um processo que começou bem, mas terminou mal, ou um processo que nem começou. Foi só uma lágrima, foi só um momento, foi só uma tristeza, foi só um remorso, mas não houve a restauração completa. E em Cristo Jesus, tudo que Ele tem para nós é vida e vida plena, vida abundante, restauração completa, vida totalmente livre e abençoada pelo Senhor. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, ao propor para a nossa restauração. E o plano de Deus é restaurar. O plano de Deus para a gente é restaurar-nos à imagem e semelhança do Filho de Deus, devolver para nós a luz que foi perdida, trazer paz para o nosso coração, nos colocar no lugar que nós temos que estar. Esse é o plano de Deus. Como é que isso acontece, pastor? Começa acontecendo quando eu reconheço que eu preciso disso. Começa a acontecer um tipo de restauração quando eu percebo que eu preciso ser restaurado. Que lá em Gênesis 3 aconteceu uma deformação que alcançou a gente. Aconteceu um cisma que alcançou a nossa vida. Que infelizmente hoje nós não somos plenos, belos e lindos. Não, que a gente tem o pecado cravado na gente. Parece que no meio do nosso DNA a gente quer fazer o que é certo, mas tem o desejo pelo errado. E o que é que pode fazer e causar essa restauração em nós? O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos disso e devemos querer isso em todo o tempo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem para nos convencer, para nos mostrar que nós precisamos do sangue cobrindo a nossa vida. Atos 9, um homem de Deus se encontra com Jesus e nesse processo escamas caem dos seus olhos para quê? Para que ele possa enxergar direito as coisas. Enquanto eu não pensar que eu preciso ser salvo, eu nunca vou me achar pecador. Enquanto eu não pensar que eu preciso ser restaurado, eu nunca vou conseguir enxergar quanta deformidade há em mim. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre, nos convença, nos conduza para o entendimento de que nós precisamos entender que Deus quer nos restaurar. Deus não quer gente andando por aí com dores, gente andando por aí com vazios, gente andando por aí com machucados no coração, no interior. Não, Deus quer gente andando plena, abençoada, curada, 100%. Quais foram as palavras de Jesus em João 8 para aquela mulher?
Ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Eu não quero que você ande debaixo de condenação. Você tem que andar com a cabeça erguida, abençoada, restaurada, plena. Marcos 5, Jesus se encontra com aquela mulher do fluxo de sangue. O que ele diz para ela? Minha filha. Ele restaura a condição dela de filha de Deus, devolve ela para o templo, para a família, para tudo. Por quê? Porque Deus quer andar com gente restaurada por Ele. Ah, mas são personagens. Não, é sobre mim, é sobre você. Deus quer que eu e você andemos de cabeça erguida, mas para isso Ele precisa restaurar a gente. Precisa ter uma ação de Deus em nossa direção, e precisa de uma ação nossa em direção a Deus. Eu creio do fundo do meu coração, que Deus sempre faz a parte dele bem feita. Quem mais crê aqui assim? Deus sempre faz bem feita a parte dele. E se Ele vai restaurar para valer. Não é reforma, não é funilaria, não. Ele vai entrar lá dentro e vai restaurar de dentro para fora. E vai fazer perfeitamente, te deixar completo. E aí depois vem a tua parte nesse processo. Depois vem o teu posicionamento nesse processo. Depois vem a tua ação nesse processo. E tudo isso que eu trago aqui como uma introdução, já está nesse texto que a gente leu. Não no versículo 20 exatamente, mas em todo o contexto do capítulo 12. Porque Deus começa, depois de um ano de pecado de Davi, depois de um tempão onde Davi, ele cai com Betseba, onde ele toma a mulher de Urias. Você conhece a história, não é fofoca, é história bíblica. Onde o Davi peca com a mulher de Urias, onde ele deseja quem não é dele, onde ele depois faz um plano para assassinar Urias, onde depois ele encobre tudo porque ele é o rei, ele é o Donald Trump daquele momento. O que ele quer esconder, ele esconde, o que ele quer mostrar, ele mostra. É o Davi que manda. E ele esconde. Mas um alerta para a gente: podemos esconder as coisas dos homens, mas nunca podemos esconder as coisas de Deus. A gente pode encobertar, a gente pode parecer bonito, a gente pode fazer o que for, mas de Deus nós estamos sempre expostos diante dele. Deus sabia que o Davi estava com o pecado escondido. Se você já leu o Salmo 32, você sabe, lá o Davi registra: olha, os meus ossos secavam dentro de mim. Por quê? Porque eu tinha pecado escondido na minha vida. Ele não conseguia ter paz, ele não conseguia ter tranquilidade. Deus não conseguia ter tranquilidade com Davi, até que Deus levanta um homem chamado Natã e manda para Davi. Primeira lição para a gente nessa noite: Deus, Paulinho, está sempre levantando pessoas para serem a voz de Deus na nossa vida. O Davi está lá de boa, está tranquilo. Aí diz o texto, primeiro versículo, capítulo 12, que Deus manda que Natã vá até Davi. Até quando Deus vai ter que mandar gente em nossa direção para a gente entender que Deus quer restaurar a gente? Como muito bem disse o pastor Vanderlei pela manhã, é um louvor que você põe no carro, que é Deus falando com você. Você chega num ambiente que ninguém te conhece, tem alguém ali falando algo para você. Tem uma faixa, uma placa, um folder, alguma coisa que tenha a ver com você. Até quando Deus vai tentar falar com a gente e a gente vai ficar ignorando o que Deus quer falar? Até que Deus levanta alguém para chamar a gente pelo nome. Até que Deus levanta alguém para falar com a gente tete a tete. Até que Deus levanta alguém para dizer o teu nome, o que você fez, como você fez, quando você fez e a consequência do que você fez. Que é o que está acontecendo aqui com Davi e com Natã. Deus levanta Fagner, o Natã, o profeta. Não é você não, Natã, é o profeta da Bíblia. Para ir até o rei. Manda uma mensagem para o Davi, Natã. Minha. Que eu falo para ele, fala que vai vir uma consequência pesada sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre a vida dele, porque ele pecou, ele esqueceu a minha palavra, ele esqueceu que eu levantei ele esqueceu de tudo que eu fiz através dele. Ele era um pastor que estava escondido, eu levantei ele como rei de Israel, e ele tomou a mulher de Urias, ele matou Urias, ele escondeu tudo. Avisa que vai vir chumbo grosso contra você. E o Natã vai. O Natã não é bobo nem nada. Eu não vou chegar com essa história direto para Davi.
Eu vou contar uma história. Tinha um rapaz que tinha uma ovelhinha só. Ele cuidava dessa ovelhinha, alimentava essa ovelhinha. Ela dormia na casa dele. Ela não ficava no pasto, ela ficava dentro da casa dele ali com ele. Aí veio um rapaz que tinha muitas ovelhas, muita coisa, Davi. E ele vai e toma a ovelha do outro rapaz para oferecer como alimento para um visitante, um amigo, alguém que chegou perto da casa dele. Davi fica enfurecido, ele fala, rapaz, esse rapaz merece morrer. Além de restituir, além de um monte de coisa, eu quero matar esse rapaz. Aí o profeta fala, é você. Toda restauração começa com o entendimento de que o pecado é nosso. É nosso. Que o pecado é nosso. Deus levanta alguém para poder confrontar a gente, para mostrar, olha esse caminho. Olha o que está acontecendo. Ah, Deus, é por causa do outro, é por causa da Betseba que era sensual, foi o engenheiro que construiu a torre errada, foi tal a circunstância, é que estava frio, estava calor, foi a vontade, foi o desejo, foi os hormônios, foi isso, foi aquilo. Não! Deus vai dizer, não tem nada disso, foi você quem decidiu e quem fez. E você precisa desejar dar a volta por cima, ser restaurado por Deus. Ser tocado por Deus. Primeira coisa que o texto vai nos ensinar é isso. Deus levanta alguém para ir em nossa direção e nos mostrar a nossa condição. A condição que nós estamos, que muitas vezes a gente não está enxergando. Por que Deus tem que levantar pessoas, pastor? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aí Deus levanta alguém para nos mostrar a realidade daquilo que está acontecendo. E eu quero tratar com vocês aqui nessa noite 3 ações que estão acontecendo aqui nesse texto, que eu acho que é suficiente para a gente sair daqui fortalecido hoje. 3 coisas que o Davi vai fazer, e que Deus vai fazer em Davi, que já nos mostram um caminho suficiente para a gente viver uma restauração em Deus. Amém, irmãos? Amém? Primeira coisa que vai acontecer aqui no texto, está lá no versículo de número 16. Eu quero ler com vocês o versículo 16. Depois que essa situação aí ela é toda revelada, depois que a consequência, abre um parênteses, já chega no 16, abre um parênteses, não tem pecado sem consequência. Tudo tem uma consequência. Gálatas capítulo número 6, diz o seguinte, tudo quanto semear, diz também, colherá. Não tem jeito. Eu pequei, não, Deus é bom, Deus isso, Deus aquilo, tal. E tudo, é verdade, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa, mas Deus deixa uma consequência. Deus restaurou a minha família, Deus fez acontecer, é verdade, mas existiu uma consequência. Sempre existe uma, não é maldade de Deus, é confirmação da própria palavra. Porque Deus não perdoou Adão e Eva, sim ou não? Sim, mas tem uma consequência para eles. Deus não perdoou Abraão, sim ou não? Mas tem uma consequência para ele. Deus não perdoou Moisés, sim ou não? Mas tem uma consequência. Sempre vai ter uma consequência. Tem para a gente também. Graça não livra a gente de consequências. Graça é o favor de Deus para que a nossa comunhão com Deus esteja sempre em paz. Romanos capítulo número 5. Estamos em paz com Deus. Estamos tranquilos com Deus. Mas há sempre uma consequência. O Pedro nega Jesus 3 vezes, depois tem uma consequência, ele passa uma vergonha muito grande, mas depois ele é restaurado, ele é perdoado. Então tudo vai ter uma consequência, o que o texto nos vai ensinar também. Olha, tem uma consequência, Davi, olha, o versículo lá em cima, a espada não vai se apartar da sua família, você me desprezou, você fez o que queria, olha, você tomou uma mulher escondida, mas os seus filhos, depois você vê lá, se eu não me engano é um Absalão, toma as mulheres de Davi na frente de todo mundo, na frente do reino, então sempre há uma consequência. Fecha o parênteses, voltamos aqui para o versículo número 16. Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Aí chega o versículo 16, primeira ação de Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão.
Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. Versículo 18, 7 dias depois, a criança morreu. Primeira ação de uma pessoa que vai viver restauração é que ela tenha um quebrantamento verdadeiro. Repete comigo, quebrantamento verdadeiro. É diferente de falso quebrantamento. É diferente de um choro raseiro ou raso. É diferente uma coisa que é momentânea. Quebrantamento verdadeiro move o coração de Deus. Quebrantamento de verdade, Deus não resiste. A Bíblia diz, o salmista diz, o próprio Davi diz, a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Agora tem um falso quebrantamento. Manutenção de imagem. Eu sei que eu errei, eu falhei, me perdoa. E no coração está pensando que está certo. No coração está encontrando um motivo. No interior está justificando. Não. O Davi lá em cima diz, eu pequei contra o Senhor. Quando Deus mete ele mete o arroxo em Davi, ele faz o quê? Ele jejua, ele ora, ele fica 7 dias lá prostrado diante de Deus, deitado no chão e no pó. Não fazemos nada para ninguém ver, mas todo mundo consegue ver quando tem uma pessoa de coração quebrantado por um pecado que cometeu. Não precisamos falar somente a nossa concepção, a nossa demonstração física, de ambiente, de espaço, já mostra se estamos arrependidos ou não. O Davi está lançado no chão 7 dias. 7 dias. Ele está chorando 7 dias. Pastor, 7 dias não é nada. Passa 7 dias então no chão quebrantado diante de Deus. Ele está quebrantado de verdade. Ele não está insinuando, ele não está encenando, ele está quebrantado de verdade. E como é bom, e como Deus se alegra de ver uma pessoa que cometeu um erro, cometeu um pecado, teve a concepção disso, se quebrantar de verdade. Se lançar diante de Deus de verdade. Ela não se importa com quem julga, ela não se importa com o que os outros pensam, ela não se importa com o que os outros acham, ela não se importa com o julgamento do terceiro ou do quarto, ela não pensa em nada. A única coisa que ela pensa é: eu preciso restaurar a minha comunhão com Deus, eu preciso estar em paz com Deus, eu sei que o meu coração é mau, e eu preciso restaurar o meu coração, mudar a minha mente, eu preciso, e ela vai e se lança diante de Deus. O que Deus espera da gente para nos restaurar? Um quebrantamento que seja verdadeiro. Um quebrantamento que seja real. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai os vossos corações, e não as vestes. Não as vestes. Demonstração de arrependimento não é arrependimento. Arrependimento não precisa demonstrar. Arrependimento de verdade, ele não precisa de um momento para pedir perdão. Quem é arrependido de verdade pede perdão sem ter momentos específicos. Eu vou esperar o culto onde Deus vai mover. Se você se arrependeu de verdade, você não precisa nem de culto, nem de encontro, nem de retiro, nem de nada. Você precisa ouvir a voz de Deus, deixar tocar o seu coração e se quebrantar diante de Deus. Quem espera momentos, põe aspas, está esperando uma encenação. Momento certo, hora certa, isso é programação. No culto Santa Ceia, mês que vem, já passou agora, mas na próxima ceia. Pastor, vai ser na próxima ceia, eu vou pedir perdão, eu não posso ceiar em pecado, então na próxima ceia. Não, isso vai ser uma encenação. Meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus vindo em horas totalmente inoportunas falar com pessoas. Eu vejo Juízes 6 aparecendo um anjo para falar com o Gideão, quando o povo está num estado de calamidade tão grande, em que tudo que ele tinha que fazer num lugar, ele está fazendo no outro lugar.
Onde quando subia, se eu não me engano, os midianitas, eles destruíam tudo, a plantação, eles não tinham nada. Aí Deus aparece para Gideão e fala assim: valoroso varão, guerreiro, homem de guerra, se você estiver esperando o momento certo, você nunca vai achar. O que nós precisamos é encontrar em Deus a certeza daquilo que Ele quer que a gente faça e fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. O Natan ministra ao Davi, e ele se lança diante de Deus. Ele não está esperando 12 dias de clamor, ele não está esperando espírito morto, não está esperando nada. No final de semana, não, sábado eu vou lá, domingo eu vou lá, não. Ele sabe o poder do quebrantamento. E ele sabe que Deus te vê no seu quarto, Deus te vê no teu trabalho, ele sabe que Deus vê na tua casa, ele sabe que Deus está te olhando, ele não espera o templo, nem o culto, não espera o domingo, não espera nada. Ele vai e se lança diante de Deus, onde ele está, ele sabe que Deus pode restaurar ele e mexer nele, onde ele está. Deus não depende de espaço, Deus não depende de lugar, Deus depende do seu quebrantamento de coração. A primeira coisa que o texto vai nos ensinar dentro dessa situação é que ele teve um quebrantamento que foi real. Ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus. Trouxe um pesar sobre si, trouxe um peso sobre si. Trouxe um comportamento que era real e coerente com aquilo que ele estava querendo viver em Deus. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar, já está lá no versículo 20. Que o texto está dizendo o seguinte: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Eu creio que aqui existe a condição daquilo que está acontecendo. E eu quero explorar com vocês aqui aquilo que está acontecendo. Segunda coisa que eu creio que nós precisamos para viver a restauração de Deus, não é que sai de Deus, Marquinhos. Vê se você consegue me entender. Não é que sai de Deus, mas passa para a nossa atitude diante daquilo que Deus fez. Os irmãos estão comigo? Conseguem me entender? Não me senti confortável. Tem o que Deus faz. O que é, pastor? Nos perdoar. Vir com a mão dele sobre nós. A angústia ele tira. Aquela condição que está dentro de nós ele tira. A vontade de chorar ele tira. A vergonha ele tira. As ações, é a ação de Deus. É o que Deus faz, Flávio. É o que Deus opera. O que Deus faz sobre nós, e depois passamos a ter uma ação diante de Deus. Quem levantou Davi? Não foi Deus, foi Davi quem percebeu que Deus tinha feito algo nele, e agora ele se levantou. Se você ler o profeta Ezequiel, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 1, se eu também não me engano, o texto diz: põe-te de pé e falarei contigo. Aí o mesmo texto diz assim: e o Espírito pôs de pé. Então é a vontade de Deus e é a ação de Deus. Nesse texto você vê a vontade de Deus restaurar Davi. Eu vou te restaurar, você não vai ficar condenado para sempre. Eu vou agir em você. E agora você vê a ação de Davi, que é se levantar. Está compreendido, irmãos? Você conseguiu entender? Porque agora é muito mais a ação de Davi, mediante ao que Deus fez na vida dele. Deus te restaurou. O que eu posso fazer? Viver a vida inteira como alguém que foi caído, ou me levantar para viver tudo que Deus tem para mim? Eu posso ser para sempre um pobre coitado, ou posso entender: não, Deus já me perdoou, Deus já me curou, Deus já resolveu o que tinha que resolver, eu já estou resolvido com Deus, agora eu preciso me levantar para viver o que Deus tem para mim. Não há ninguém que precise nos levantar se você está restaurado por Deus. É você que tem que se levantar para aquilo que Deus tem para você viver. Ninguém levantou Davi depois dos 7 dias de quebrantamento, depois que ele percebeu que a consequência já havia sido instituída, que não tinha como voltar, depois que ele entendeu que agora aquilo que Deus tinha que fazer já foi feito, ele se levanta. E a pergunta que eu te faço é: até quando você vai ficar aí caído, se Deus já quer e já restaurou a sua vida? Até quando a gente vai se sentir oprimido, vai permitir ficar enclausurado, vai voltar e não vai sair mais dentro dessa casca que você se fechou, sendo que Deus quer que você viva o melhor que Ele tem para a sua vida, porque Ele já te restaurou. Deus já restaurou Davi, agora o Davi se levanta.
Meu irmão, se você se encontrou com Jesus, o maior restaurador que essa terra já viu, e nunca mais verá alguém como ele, se você se encontrou com Jesus, o sangue dele está sobre a sua vida, a graça dele te alcançou e alcançou o teu coração, então se levanta. Então se levanta. Figurativamente falando, a gente pode viver a vida inteira caído. Não, porque eu tinha uma grande responsabilidade no passado, pastor. Mas eu caí, eu errei, eu falhei. Não, pastor, porque um dia aconteceu isso entre eu e a minha esposa, e o nosso relacionamento nunca mais conseguiu ser o mesmo. Porque um dia, pastor, aconteceu uma situação como essa que marcou a minha vida, manchou a minha vida, deixou um estigma em mim, uma marca em mim, colocaram uma placa no meu peito com uma descrição que não é a que Deus vê. Tudo isso pode ser verdade, mas o que eu sei de boas novas do Evangelho é que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz novo, que muito mais vale o que Deus diz do que aquilo que as pessoas dizem, e que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Que o inimigo só sabe nos fazer olhar para trás, e Deus nos faz sempre olhar para frente. Que o inimigo ele se apresenta no retrovisor, mas Deus está lá de olho no para-brisa. Você tem que esquecer as coisas velhas e se levantar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tem outro caminho. O Davi se levanta. O Davi se levanta, ele entende o momento, ele não permite que aquilo domine a mente dele. Essa é a nossa batalha espiritual. Não permitir que o inimigo domine a nossa mente. Com o que, pastor? Com os nossos erros, com as nossas falhas que já foram pedidos perdão para Deus. Já teve atitudes que corroboraram com isso, confirmaram isso. O grande Salomão, Provérbios capítulo número 24, ele fala o seguinte: olha, o justo pode cair. O justo pode cair, não é uma, não é duas, não é três. Ele fala, o justo pode cair 7 vezes. Aí ele diz, mas ele se levantará. Talvez o diabo já te deu um monte de rasteira. Ele conseguiu te enganar, ele implantou na sua mente que você não tem jeito. Eu desfaço esse mal nessa noite, no poder do nome de Jesus. Nessa noite a gente arranca qualquer tipo de placa que foi posta em nós, qualquer tipo de estigma que foi colocado em nós, a gente arranca em nome de Jesus. A gente apaga tudo aquilo que as pessoas dizem de nós e vamos nos focar naquilo que Deus diz sobre nós. Que você é restaurado, que você é abençoado, que você vai viver o que Deus tem sim, e que ninguém nessa terra consegue amaldiçoar alguém que Deus abençoe. E obrigado, Espírito Santo, por isso. Aparece um profeta, pastor Rogério, e o rei diz, vamos amaldiçoar esse povo. Era profeta, um homem de Deus. Ele vai lá e consulta a Deus e fala assim, não vai ter como. Não vai estar dando. Deus fala para ele, não vai estar dando para amaldiçoar esse povo. Aí o rei insiste, Gabi, vamos lá amaldiçoar esse povo. Aí o profeta consulta a Deus de novo. Olha, o rei quer amaldiçoar o teu povo. O profeta fala assim, não. Deus fala, não vai rolar, não vai. Até que chega um momento onde o rei fala assim pro profeta, e aí? Eu quero amaldiçoar esse povo. Eu quero trazer um mal contra ele. É um povo idólatra, você conhece o povo de Israel, é um povo que idolatra, é um povo que faz tudo de errado. Vê Deus, é coluna de fogo, é nuvem, é mar que abre, é um monte de milagre, é um monte de coisa. Ainda assim o povo vai se dando a Baal, a Astarote, a Azerá. O povo serve aos deuses fenícios, aos deuses dos moabitas. É um povo meio estranho, um povo que não consegue reconhecer Deus. E ainda assim, a gente quer amaldiçoar esse povo. O profeta fala o seguinte, olha rei, deixa eu dizer uma coisa, o que Deus me disse ontem. Não tem como amaldiçoar quem Deus deseja abençoar. Você não recebeu? Eu vou reforçar. Não tem como amaldiçoar quem Deus quer abençoar. Não tem como o inimigo declarar algo sobre você perpetuamente, porque o sangue de Jesus vem e cobre a sua vida. É assim que funciona.
Se levante. Para quê? Para viver tudo que Deus tem para você. O inimigo quer dizer, não, as pessoas ainda olham, é o inimigo. O inimigo, não, as pessoas ainda lembram, é só o inimigo. Ah, mas olha o seu passado, é o inimigo. Olha o que você fez, é o inimigo. Olha o que aconteceu, é o inimigo. As pessoas enxergam assim, é o inimigo. Elas acham assim, é o inimigo. Porque o que Deus diz, eu tenho vida plena, eu tenho vida abundante, eu tenho vida, vida, vida e vida para te entregar. O Davi se levanta, é uma postura, é um comportamento, não é Deus. É uma postura nossa, de se levantar, sem soberba, na humildade, mas se levantar. Tranquilamente, mas se levantar. O voltar a ocupar a posição que era nossa. Voltar para o lugar que era nosso. Que lugar é esse, pastor? Diante de Deus. É voltar a sentir-se amado por Deus, voltar a sentir-se cuidado por Deus, voltar a sentir-se no lugar que Deus quer que a gente esteja, voltar-se a sentir-se propriedade exclusiva de Deus. E não tem como isso acontecer se a gente não entender que o que Deus tinha que ser feito já foi feito e agora eu preciso me levantar. O versículo continua dizendo o seguinte: ele lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois que ele se levanta, qual que é o próximo passo, pastor? Agora é mudar a nossa postura. É mudar a postura. Por que que Deus fala para que a gente mude de postura? Por que que temos uma palavra? É para mudar de postura em direção a alguma coisa. Por que que Deus traz revelação? É para mudarmos de postura sobre alguma coisa. O que que Davi faz? Ele se levanta, e agora? Ele vai se lavar, ele vai trocar de roupa, ele vai se perfumar. Ele vai viver uma mudança de comportamentos. Não é um perdão que não nos muda. É um perdão que nos transforma. Uma restauração que nos mantém soberbo. Não, uma restauração que nos mantém humildes. É uma restauração que mexe com a gente. Ela apaga o nosso passado, mas não nos faz Superman daqui para o futuro. Fala, opa, lembra sempre do que aconteceu. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu mudo a minha postura. Eu mudo a forma como eu vivo. Eu mudo a forma como eu penso. Eu mudo a forma como eu ajo. Por quê? Porque eu estou vivendo uma restauração de Deus na minha vida. Eu estou vivendo algo de Deus para mim. E sempre quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos transforma. Guarde uma coisa, meu querido irmão: o Espírito Santo que te salva é o mesmo Espírito Santo que te transforma. Um espírito que não transforma não tem condições de salvar. Eu estou salvo e eu sou o mesmo. Talvez você não esteja salvo. Por quê, pastor? Porque o Espírito que salva, ele também transforma. Não tem ninguém salvo sem transformação. Leia a Bíblia Sagrada. Porque todo mundo com quem Deus encontra, a primeira coisa que Ele propõe é uma transformação. Chovendo molhado falar do Paulo? Então fala do Levi? Então fala do Bartolomeu? Então fala do Filipe? Então fala de qualquer um que Deus encontrou na caminhada. Fala do Osnir, fala de mim, fala do nosso irmão ali, fala do outro ali. Porque sempre quando Deus encontra alguém, a primeira coisa que Ele diz é o seguinte: eu quero mudar você e salvar você. O Davi, ele não vai agora, eu sou não, mas eu vou voltar a ser o Davi que era, não. Ele nunca mais vai ser o Davi que era. Porque quando somos restaurados e abençoados, nós somos mudados. Nós somos mexidos por Deus. Deus trabalha em nós. Deus mexe na nossa vida. O jeito que eu pensava, ele é mexido porque agora é uma mente restaurada. A forma como eu agia, ela é transformada por quê? Porque agora é uma forma restaurada. Aquilo que eu falava, agora é transformado porque é uma forma restaurada. Eu gostava de muito palavrão. Quem mais gostava de palavrão aqui? Tem um crente ali. Eu falava muito palavrão. Era no futebol, era na rua, era em qualquer ambiente que eu estava. Dentro de casa. Muito palavrão. Mas
Para ser salvo, o Espírito Santo precisou transformar a minha boca. Mexer na minha boca. Agora o único palavrão que a gente fala é endemoniado, filho de Satanás, fariseu, servo de Baal, perdido. Eu gostava muito de bebida. Quem mais gostava de bebida aqui? Meu Deus, estamos entre santos. Quem tem asas aqui e vai voar para o céu sem terminar o culto? Gostava muito, Paulo. Cerveja e caipirinha, eram meus prediletos. Não dá glória a Deus não, testemunha não, pelo amor de Deus, se contém aí. Mas Deus tem que mudar os nossos hábitos, não tem? Me perdoe, estou começando acho que uma gripe aqui. Eu até pode dirigir o culto hoje, eu ia dirigir, mas eu estava meio mole ali. Obrigado, Paulo, foi boa essa palavra, recebi. Louvado seja Deus pela sua vida. Gostava muito, mas aí Deus tem que mudar a gente. Pensamento errado, que se transforma numa ação errada, que faz a gente conduzir por sentimentos errados. Mas Deus tem que transformar a gente. Deus quer restaurar você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pastor, me engana. Tá bom, não vai doer. Fala a verdade, pastor, vai doer. Vai doer. Tem coisas que você gosta, mas que vão ser o objeto da transformação de Deus na sua vida, e isso vai doer. Tem gente que a gente gosta, mas a gente vai ter que se afastar dessas pessoas, e isso vai doer. Tem ambiente que a gente frequenta que não tem como frequentar mais, porque era da velha natureza não transformada, e isso vai doer. Mas vai me fazer viver uma vida renovada, transformada, abençoada, mudada, mexida, com testemunho, confessional, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Ele se levanta, depois ele vai e ele muda. Ele já está fedendo 7 dias sem tomar banho, a roupa dele está suja. Ele perdeu o rumo. Mas agora está vivendo as transformações de Deus. E eu encerro dizendo aqui o que o texto também me encerra dizendo, que é o versículo de número 20, o final dele. Depois ele entrou no santuário do Senhor. Quanta luta que a gente tem, irmão, para estar na presença de Deus. Quanta luta. Por quê? Porque a gente precisa ver restauração. Eita, quantas vezes eu já vim para esse templo aqui, vivendo a minha conversão, sabendo que estava tudo errado na minha vida, sabendo que estava longe de Deus, sabendo que as minhas motivações eram erradas, Biancas, que o que eu vim fazer aqui não tinha nada a ver com o Evangelho, nem com Cristo, nem com salvação, que eram outras vontades, outros desejos, e como era difícil me conectar àquilo que estava acontecendo aqui dentro. E eu sei que a situação de gente aqui nessa noite, que a gente cantou, mas a mente está em outro lugar, que a gente orou, mas o coração está em outro lugar, que o corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar, e tudo isso é afastamento, é separação, é estar longe de Deus. Ele já disse que depois que Davi foi restaurado, ele volta para a presença de Deus. Ele volta para o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Ele volta para o lugar onde ali acontecia o que acontece sempre na vida de gente que tem a vida restaurada. Porque Deus recobra. O primeiro sinal desse recobrar da presença de Deus, de uma vida restaurada, é que ele volta para a adoração. O que é adoração, pastor? É aquilo que sai do seu interior. Não é a canção que você canta, é aquilo que sai do seu interior. É quando de verdade você sabe que aquilo que está saindo da sua boca não está saindo porque é uma nota vocal ou é uma letra, não. Está saindo do teu coração. Mas quem reconhece isso, pastor? Deus? Quem é que reconhece isso? Ninguém. Mas quem reconhece isso, pastor? Deus. Deus sabe diferenciar canção de adoração. Deus sabe diferenciar movimento de adoração.
Deus sabe que o que está saindo de nós é a adoração de alguém que foi restaurado, ou se é um pedido de ajuda de alguém que precisa se encontrar com Jesus. É Deus quem sabe. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele é capaz de transladar. Não é boa essa palavra. Ele é capaz de traduzir, obrigado Espírito Santo, traduzir, Regiane, gemidos inexprimíveis. Quantas vezes que a gente já chorou diante de Deus? Quantas vezes que não tinham palavras, Paulinho, só tinha uma lágrima e um coração totalmente dilacerado, e Deus entendeu aquilo. Quantas vezes que Deus entende, não tem palavras, só tem duas mãos levantadas e Deus entende aquilo. Quantas vezes que a gente está lançado aqui diante de Deus e talvez não há nada extraordinário acontecendo, mas Deus entende que está fluindo verdadeira adoração. O Davi volta para a adoração. Ele não volta para o ministério não, voltar para o ministério é fácil, irmãos. Voltar para o ministério é a parte mais fácil. É aguardar tempo, é se comportar direito, é fazer o que tem que fazer. Mas voltar para a adoração é voltar para a presença de Deus. É voltar a ser reconhecido por Deus, Patrícia. Voltar para a igreja. Vem aqui, Ultramarino 616, só vim. Frequenta um grupo pequeno. Arruma um discipulador, não importa se é bom ou se é ruim, arruma alguém para ser o seu fiador aqui. Você vai ser recebido como membro. Se comporta certinho. Dá paz do Senhor. Oferta, dizima. A questão não é essa, a questão é se estamos na presença de Deus. A questão é se somos adoradores. Esconde, pode esconder pecado. Todo mundo vai te achar sensacional, maravilhoso. Todo mundo vai gostar de você. A questão é que quando ocultamos os nossos pecados, estamos nos afastando de Deus. E Deus não está recebendo a nossa adoração. No final das contas, duas coisas, eu vou encerrar. No final das contas, tudo é adoração. Sabia disso? O que é uma pregação? É adoração. O que é oração? É adoração. O que são as canções? Adoração. No final das contas, a sua família ser uma família sólida, abençoada, é adoração a Deus. Prosperidade, o que é, pastor? Adoração. E a segunda coisa, pastor, é que no céu só vai ter adoração. No céu não tem pregador, Jesus está lá. Diácono do céu, um anjo que tem 7 asas. É um pouco mais rápido que a gente, não é verdade, Geraldo? Você vai querer levantar uma palavra lá no céu, Paulinho? A gente que é pregador. Deixa eu abrir uma palavra, você olha para o lado está o Paulo, outro lado está o João, outro lado está o Pedro. Você olha para o lado aí tem o Elias. Aí fala, não, eu vou, deixa para outra oportunidade. Outro momento eu dou uma palavra aqui. No céu já tem tudo. Porque no céu tudo é traduzido como adoração. Quando você lê o Apocalipse, você vê os anjos adorando a Deus. Deus quer restaurar você. Para quê, pastor? Para que você seja novamente um verdadeiro adorador. Aquilo que Jesus ensinou lá em João capítulo 4. Adoração em espírito e em verdade. Que todos nós precisamos, devemos ter. É esse caminho que Deus quer trazer para a sua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar junto com você nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero nessa noite convidar pessoas para virem aqui diante do altar. Porque a gente não pode conviver. Não pode conviver. Primeiro com coisas escondidas, coisas ocultas. A gente não pode conviver caído. Nós não somos cobra. Não, a gente tem que andar de pé. A gente não pode viver cabisbaixo por conta de um pecado, de um erro, de uma falha. Se tem proposto para nós um sangue que nos perdoa. Cristo morreu para que você viva uma vida perdoada.
livre de qualquer acusação. E se o diabo aparecer amanhã, ele não tem nada para me acusar, porque eu tomei sobre mim o sangue do Cordeiro de Deus. E se amanhã o inimigo tentar, ele não vai achar nada, porque é sobre a minha vida. E eu creio que na vida de gente nessa noite, vem e virá o sangue do Cordeiro de Deus. Você não pode ser um frequentador da igreja. Você tem que ser um adorador do Senhor, que vem para cá para adorar. Se você não tiver restaurado, você vai andar machucado. Infelizmente vai andar machucando. Você vai andar incompleto e não vai conseguir complementar ninguém. Você vai andar vazio e aqueles que precisam do seu suporte não vão encontrar, porque você vai estar vazio. E eu creio demais que isso pode ser resolvido com uma postura só nossa. Talvez devia aqui hoje entregar a vida para Jesus. Toma o meu interior, Senhor Jesus. Toma meu coração, toma sobre mim. Ou de restaurar a nossa comunhão com Ele. Eu estou longe, tenho várias situações, mas eu estou aqui, Senhor Jesus. Ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para dizer, ninguém está aqui para nada. A gente sabe também das nossas deficiências e falhas. A gente está aqui para acolher, para fazer como Natan fez. Dar o recado de Deus. Deus perdoou o seu pecado hoje. Se há alguém nessa condição, se é com você que foi essa ministração, vem aqui para a gente poder orar. Enquanto o Ministério do Louvor entoa esse louvor, quero que você se aproxime daqui para a gente poder orar junto no nome de Jesus.